Então, olha só. Tipos de projeto é a nossa aula de hoje. A gente veio fazendo um percurso, o que nós vimos? O que é o planejamento, nós vimos o PPP, que é o projeto político-pedagógico de uma escola, nós vimos elementos que fazem parte de um projeto, e agora nós vamos estar vendo quais são os tipos de projeto. Existem algumas formas que são diferentes, como a gente pode trabalhar projetos. Eita, agora ele não muda? Tá. Essa frase a gente já terminou lá passada, eu resgatei ela novamente. A gente vai para a escola para aprender a ler o mundo. Começa lendo um texto, mas compreender. Mas ler é compreender o mundo. Então, o que essa frase nos passa? Que quando a gente vai para a escola, o professor ele tem que estimular, cutucar a criatividade do aluno, fazer com que o aluno desperte esse lado curioso. Porque aquele aprendizado, o aprendizado que desperta a curiosidade, o aluno começa a ter mais interesse, ele fica motivado em aprender. A gente mesmo, quando a gente vê um filme, um pedacinho de um filme, opa, desperta o interesse, a gente tem vontade de ver o resto. É isso que é o nosso papel. A gente tem que começar pequeno, mas passar para ele as possibilidades de compreender o mundo. Quando a gente fala em projetos, existem projetos ou tipos de projetos que podem ser multi, pluri e interdisciplinar, ok? Eles parecem que são a mesma coisa, mas não são. São conceitos bem diferentes. E a gente escuta muito isso e utiliza no nosso dia a dia, ok? Vamos começar primeiro por multi. Olha só, a palavra já está dizendo multi. Multi vem de muitas disciplinas. O que significa essa muitas disciplinas? É o conceito mais tradicional. É a forma onde o ensino tradicional ele tinha basicamente, ele buscava o aprendizado de uma forma multidisciplinar. Existem vários conteúdos, existem as matérias, mas elas correm independentes. Então, ciência segue o caminho dela, história segue seu caminho, matemática também. São conteúdos que existem propostas diferentes, são conteúdos que não conversam, são disciplinas que não se relacionam entre si. Essa proposta a gente viu muito na organização da escola tradicional. A cadeira de ciências, o professor de ciência, ele trabalhava o conteúdo de ciência. O professor de história, o conteúdo de história. O professor de matemática, o conteúdo de matemática. Então, não tinha essa relação de um conteúdo com outro. E professor também de português, cada um trabalhando isoladamente a sua matéria. A pluridisciplinariedade. Pluri, olha só, pluri vem de muitas disciplinas. O que significa pluri? É a existência de várias disciplinas. São várias disciplinas que mais ou menos estão afins. São várias disciplinas que mais ou menos se interagem, mais ou menos se ligam. Vamos pensar, por exemplo, tá? É uma temática comum, ok? Mas elas não se conversam muito. O que significa isso? Então, vamos supor, a gente tem as disciplinas, e cada disciplina tem o seu conteúdo. Só que o seu conteúdo, às vezes, o que vocês vão ver aqui, deve estar acontecendo até com vocês. O que vocês podem estar vendo numa disciplina, um conteúdo, ele faz um gancho com outro conteúdo de outra disciplina. Ele faz um link. E esse link também faz com outra disciplina. São assim, são relações complementares. Mas elas não se conversam, elas se complementam. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando de planejamento e projeto pedagógico. Eu acho que vocês devem ter tido ou estão tendo didática,
Não sei, não lembro direito a grade de vocês. E aí, alguns assuntos, vocês vão ver que está... isso eu vi isso em didática, eu vi isso em jogos, eu vi isso assim. Vai fazer um link, mas ainda assim elas não estão se conversando, ok? Existe uma temática comum, existe assuntos que são pertinentes que vão aparecer aqui, assuntos que vão aparecer aqui, assuntos que vão aparecer aqui. Porém, não tem muito conversa entre essas disciplinas. Essa é a Pluri. A Inter é o que a gente tem um foco maior de atenção com essa Inter. Nós estamos caminhando nas escolas para que as relações ocorram de uma forma interdisciplinar. O que significa interdisciplinar? São várias disciplinas, mas que conversam entre si. São disciplinas que têm um diálogo, são disciplinas que apresentam uma cooperação, uma ação coordenada. Então, por exemplo, português, um determinado conteúdo aqui de português pode conversar com matemática, um determinado conteúdo de matemática com ciências, com história. E olha só, as disciplinas, elas se conversam, os conteúdos, eles estão interligados, por isso que é interdisciplinar. Eu lembro a última aula, quando a Eliene, eu acho que é a Eliene, que falou do projeto de educação financeira. E ela apresentou o projeto de educação financeira de um olhar interdisciplinar, porque esse projeto de educação financeira que ela apresentou, ele foi apresentado, ele foi discutido com diversas disciplinas. Se ela tiver aí, ela vai lembrar. Ela falou de matemática, que falou da porcentagem, ela falou de história, falou de geografia, falou de português. Então, olha só, o mesmo conteúdo, ele pode envolver mais de uma disciplina, ok? No vídeo, ele destacou a importância da interdisciplinariedade com jogo. Então, é possível a gente trabalhar jogos e trazer a interdisciplinariedade dentro dos jogos? Sim. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar em jogo de tabuleiro, por exemplo, quando eu jogo xadrez. Quando eu jogo xadrez, o jogo xadrez, ele tem toda uma estratégia, tá? Ele é basicamente elaborado em cima de um raciocínio estratégico. Então, eu posso começar esse projeto, jogo xadrez, eu posso fazer um link com matemática, o professor de matemática, ele vai poder trabalhar a relação do raciocínio lógico, o professor de arte, ele pode fazer um tabuleiro, confeccionar as peças com sucata. O professor de educação física pode passar as regras do jogo. O professor de português pode fazer uma pesquisa. Você conhece, você já trabalhou com o jogo, qual é a forma que você mais se sente? Pode fazer uma pesquisa, colocando também história, geografia. Quando começou o jogo, existem alguns países, por exemplo, que já era comum o jogo de xadrez. Tá? O jogo de tabuleiro faz parte da rotina deles. Isso é interdisciplinariedade. Quando existe essa conversa com a disciplina, quando as disciplinas conversam para um determinado fim. Então, quando eu vou pensar num projeto, eu posso pensar num projeto e eu posso alinhar esse projeto com outros conteúdos, com outras disciplinas. Rose, você levantou a mão? Você quer falar, Rose? O microfone está fechado. Bom dia. Bom dia, professora. Desculpa. Quando você fala em relação ao jogo tabuleiro, por exemplo, o jogo de... Bom dia. O jogo de domínio, ele entra nessa estratégia também, não é? Que jogo que você pensou? Ou não? De dominó?
Eu não entendi o jogo, Rose, pode repetir? O jogo de dominó Sim. e baralho. Sim. O jogo de baralho e dominó, ele entra também, não é? Sim, se você trabalhar as outras disciplinas Dominó. também. Sim, se você trabalhar as outras disciplinas também. Vamos pensar num projeto que a gente apresentou a semana passada, o corpo humano. Ok, vamos pensar no corpo humano. O que eu posso, por exemplo, na interdisciplinaridade, que professores, que disciplinas eu posso agregar quando eu colocar um projeto, eu me conhecendo o corpo humano? Que disciplinas que eu posso agregar? Vamos lá, o que vocês acham que entraria quando eu pensar no corpo humano? Para séries iniciais, meu público-alvo, séries iniciais. Que disciplina eu posso estar agregando, iria somar, quando eu falo do corpo humano? Gente, a pergunta é para vocês. O que vocês acham que eu poderia, que disciplina, que conteúdos poderiam agregar num projeto de corpo humano? O que vocês acham? Quais são os conteúdos? Ciências, professor? Isso, ciências. Perfeito. Eu posso agregar ciências. Que mais? Tem mais? Biologia. Biologia, se a gente pensar no ensino médio, se a gente está pensando nos pequenos, o que a gente pode agregar? Ciência, biologia, educação física. Isso, educação física, eles se relacionam. Ciência, biologia, educação física. Que mais? Arte, não entra arte? Eu posso desenhar no chão, em cima de um jornal, o corpo da criança, recortar? Não posso? Eu ponho um deitadinho, risco no chão, recorto e coloco o nome. Que Sim. mais? Que mais? Eu posso trabalhar com português, né? Quando eu posso propor uma pesquisa, posso propor uma redação. Então, olha só, para vocês entenderem o quanta a dimensão da interdisciplinariedade, quantas disciplinas. Matemática também dá, que você vai contar desenho no chão e conta aí. Sim, matemática também. Não é? Se a gente for a fundo, a gente consegue até relacionar história e geografia, né? Quando a gente fala do corpo humano, a evolução do homem, né? Na lei de Darwin, todo o processo evolutivo. Então, olha só, quanto conteúdo eu vou agregar, quanto conteúdo eu vou trabalhar no mesmo projeto, e as disciplinas elas vão se conversando entre si, tá? Então, se eu pensar no ensino médio, eu tenho a cadeira de biologia, eu tenho a de química, eu tenho disciplinas que vão poder agregar. Se eu estou pensando no ensino, meu público-alvo é o ensino fundamental 1, o professor único PEB 1, ele vai poder desenvolver a interdisciplinariedade de um projeto. Ele vai somente agregar o professor de educação física e o professor de arte nesse projeto interdisciplinar, ok? A contribuição de educação física e arte também é de fundamental importância. Existe uma infinidade, nós vimos aula passada, o fundo do mar, que é um tema bacana para a gente também trabalhar. Olha só, o projeto Fundo do Mar. Eu vou trabalhar com o quê? Com português, eu vou trabalhar com história, eu vou trabalhar com geografia, em ciências, o que tem no fundo do mar. Em arte, vamos reproduzir, vamos desenhar, vamos fazer a culminância desse projeto com um grande fundo do mar na sala de aula. Fazer a sala de aula parecer o fundo do mar. Quando a gente pensar em projeto, para que esse projeto tenha uma dimensão maior, é possível e tem que trabalhar a interdisciplinariedade. Os conteúdos eles têm que se conversar entre eles, ok? Então, a partir daí, quando a gente propõe essa conversa, esse diálogo,
existe a interdisciplinariedade. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo, professora. E a trans? A trans, a gente está um pouco longe de atingir a transdisciplinariedade. Por quê? A transdisciplinariedade, olha só, trans, pega o conceito trans, que quando a gente pensa transdimensional, trans é além, é você ir além. A gente ainda estamos caminhando para atingir a transdisciplinariedade, ok? E quando a gente fala de transdisciplinariedade, é o grau máximo onde a gente chega dentro de um sistema, de uma escola, dentro do sistema totalizador. É o grau máximo de aprendizado. Por quê? Porque o homem, ele não só se satisfaz com as suas ideias, mas ele vai ampliar o seu saber, ele vai além daquilo. Ele vai além, ele procura buscar mais. E esse trans considera outras dimensões, outros aspectos. Então, entra no emocional, no cognitivo do sujeito. E essa ideia de trans, ela surgiu com Piaget num seminário onde ele realizou na cidade de Nice, em França. Foi ele que introduziu a trans. Você ir além. É assim, é uma camada mais profunda em relação ao aprendizado. Olha só, a gente está aqui, as disciplinas, elas se conversam umas com as outras, elas se alinham uma com as outras. Existe um diálogo permanente entre elas, existe uma cooperação. E essa cooperação é diferente da inter, ela transborda, ela vai além, ela consegue ir além para que você possa levar no seu aspecto emocional e cognitivo. Ela vai além de tudo aquilo que a gente imaginou em relação ao aprendizado. Nós não estamos nessa dimensão ainda, ok? A gente está caminhando. E todas as disciplinas, todas elas se conversam, todas elas se alinham, todas elas têm esse diálogo com relação aos conteúdos. E aí vem essa questão, qual o significado de cada um desses termos? Aí tem essa pirâmide, tá? Nessa pirâmide, para a gente entender o mais comum, a educação tradicional, que ela é multi, tá? O que significa multi? Cada um segue com as suas disciplinas, ok? Ela é o aspecto maior, porque ela está bem aqui embaixo da pirâmide, é o mais fácil, é quando acontece um tema abordado pela disciplina sem haver relação direta com ela. Está aqui, ó. Aí o tema mais comum é a forma mais comum de trabalhar. Por isso que ela está aqui bem na pirâmide embaixo. A pluri, quando a gente tem, existe uma relação de uma forma delicada, existe um objeto, a disciplina vai falar o conteúdo A, vai falar esse conteúdo A em outra disciplina, mas, ao mesmo tempo, elas não se alinham. A inter, os conteúdos, os nossos currículos das nossas escolas públicas, elas estão caminhando para a interdisciplinariedade. Cada vez mais, o professor ele é posto em situações, em projetos, tanto o próprio material do ensino fundamental 1, ele trabalha a interdisciplinariedade, ou seja, as disciplinas se conversam, as disciplinas se alinham, as disciplinas têm um objetivo comum, que é o conhecimento. A trans está aqui no ápice da pirâmide, está aqui bem no topo. Por quê? Porque é o grau maior. E esse grau maior, a gente ainda está caminhando para essa abordagem. É quando todo conhecimento que eu vou passar para o meu aluno, ele vai além desse conhecimento, ele consegue penetrar, vamos chamar assim de penetrar, no seu aspecto emocional e cognitivo. Então, nós ainda não estamos nesse aspecto trans, os nossos currículos das nossas escolas estão caminhando para a interdisciplinariedade, os projetos de hoje, cada vez mais, têm que se destacar a interdisciplinariedade, ok?
Bem, quando a gente pensa num sistema de ensino atual, existe fragilidades, não é? Qual é a fragilidade? Primeiro, o professor ele tem dificuldade, a própria formação dele, ele não sabe lidar com a interdisciplinaridade, ou muitas vezes a falta de sistema, ou a falta de diálogo entre os diversos professores das diversas áreas, a falta de planejamento, a falta de atualização do professor. Isso respinga de tal modo que o professor não consegue pensar num projeto, pensar num conteúdo que realmente atenda à interdisciplinariedade. Tá? Então, esses são alguns entraves, algumas dificuldades que o professor encontra. Eu tenho que me inteirar do assunto, eu tenho que saber, eu tenho que correr atrás de um colega, eu tenho que buscar informações, possibilitar essa possibilidade. E, por fim, gente, um projeto, ele não termina se não tiver a culminância, ou seja, se não tiver a apresentação que vai dar visibilidade para o professor, que ele elaborou o projeto, e para o aluno, ele vê o trabalho dele exposto, ele vê uma maquete, ou vê pendurado, ou vê a sala de aula transformada no fundo do mar, é o que traz satisfação para ele, é ele ter passado por toda essa etapa, ele ter adquirido todo esse conhecimento e, por fim, a culminância. Essas dificuldades são as fragilidades que a gente vai ter que repensar no planejamento, buscar atualizar e, acima de tudo, buscar o diálogo com outras áreas. Na interdisciplinariedade, não dá para mim pegar um barco sozinho. Eu preciso de um colega, eu preciso da outra área, eu preciso de diferentes áreas que vão me ajudar a remar. Opa, vamos voltar lá. Agora, com essa exposição, ficou mais claro para vocês? O que vocês têm a dizer para mim? Ficou bem melhor, professora, a explicação, porque eu fiquei confundinha também, fiquei assim, nossa, não estou entendendo nada. Ficou melhor agora. E aí, gente, vamos lá? Eu quero saber agora a interação de vocês. Agora ficou mais claro.